Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção. Alguns anos atrás saiu uma notícia de que seria uma doença inventada e até hoje tem gente que acredita que o TDAH é inventado. E você, o que você acha? Você acha que o TDAH é inventado ou será que é coisa séria? Então, vamos conversar sobre isso? Bora pro vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E hoje eu vou falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu sou TDAH e recentemente a Agatha também recebeu o diagnóstico de TDAH. Apesar que eu já desconfiava há muito tempo que ela tinha TDAH e alguns médicos discordavam comigo, porém ela fez os testes e deu positivo. Mas a questão é que algumas pessoas ainda acreditam que o TDAH é uma doença inventada. Justamente porque supostamente o pai do TDAH, antes de falecer, teria dito que inventou a doença. Assim, deliberadamente ele inventou a doença. E eu tenho um assunto sério para tratar com vocês, porque não é bem assim, tá? E também ele não é o pai do TDAH, até porque antes dele nascer já se estudava o TDAH. Isso aqui foi publicado pela Associação Brasileira de Déficit de Atenção. O TDAH, ele é uma doença inventada? Você certamente já leu ou ouviu em algum lugar que o TDAH é uma doença inventada pelos laboratórios farmacêuticos ou que é uma medicalização de comportamentos de indivíduos que são simplesmente diferentes dos demais. Então vamos aos fatos. O que hoje chamamos de TDAH é descrito por médicos desde o século XVIII por Alexander Triston em 1798, gente, 1798, muito antes de existir qualquer tratamento medicamentoso. Não existia sequer aspirina. No início do século XX, aparece um artigo científico publicado numa das mais respeitadas revistas médicas até hoje, o The Lancet, escrita por George Still em 1902. A descrição de Still é quase idêntica à dos modernos manuais de diagnóstico como o DSM-4 da Associação Americana de Psiquiatria. Se fosse uma doença inventada ou mera consequência da vida moderna, você acha que seria possível atravessar quase 2 séculos com os mesmos sintomas? Os sintomas que compõem TDAH são observados em diferentes culturas. No Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, na China, na Nova Zelândia, no Canadá, em Israel, na Inglaterra, na África do Sul, no Irã. Já chega? Pois se fosse um comportamento meramente secundário, ao modo que como as crianças são educadas, ou ao seu meio socioeconômico, cultural, como é possível, será que a descrição seja praticamente a mesma em todos esses locais tão diferentes? Se o TDAH fosse meramente um jeito diferente de ser e não um transtorno mental, por que os portadores, segundo dados de pesquisas científicas, têm maior taxa de abandono escolar, reprovação, desemprego, divórcios e acidentes automobilísticos? Porque eles têm maior incidência de depressão, ansiedade e dependência de drogas. Por quê? Se o TDAH fosse uma invenção da indústria farmacêutica, você esperaria que a Organização Mundial de Saúde, órgão internacional máximo nas questões relativas à saúde pública, sem qualquer vinculação com a indústria farmacêutica, listaria o transtorno como parte do diagnóstico de classificação internacional de doenças, não só na versão CID-10, como anteriormente a CID-8, a CID-9 e agora vai para a CID-11? Pois é, ele está lá, eu vou deixar o link, tá? Na datasus.gov.br, CID-10, site www.datasus.gov.br/CID-10. Então, eu vou deixar o link aí para vocês, caso vocês queiram ir lá pesquisar. Se o TDAH fosse secundário ao modo como os pais educam seus filhos, por que motivo as famílias biológicas das crianças com TDAH que foram adotadas
prevalência de taxas bem maiores daquelas que estão nas suas famílias adotivas. A única explicação possível é um transtorno com forte participação genética. Quantos artigos científicos você acha que já foram publicados demonstrando alterações no funcionamento cerebral de portadores de TDAH? Já existem mais de 200 artigos científicos. Vale lembrar que os achados mais recentes e contundentes são oriundos do centro de pesquisas como o National Institute of Mental Health dos Estados Unidos. Impossibilitados de qualquer contato, Mental Health dos Estados Unidos, ele não tem vínculo com a indústria farmacêutica. O fato de não termos uma alteração cerebral que seja marca registrada do TDAH não invalida nem a sua base neurobiológica, muito menos a sua existência. Se fosse assim, não existiria a esquizofrenia, o autismo, a depressão, transtorno de humor bipolar, entre outros, já que nenhum desses tem uma alteração no cérebro que seria uma marca registrada da doença. Ou seja, você não pode escanear o cérebro, olhar o cérebro, escanear e falar, olha, aqui está o déficit de atenção, aqui está a esquizofrenia, aqui está o autismo, aqui está a bipolaridade. Simplesmente ele não é visível num raio-x ou numa ressonância. Então, artigos científicos publicados em revistas sérias que exigem rigor científico passam pelo crivo de vários profissionais antes de serem publicados. Por isso, só depois de muitos profissionais validarem é que os artigos são publicados. E quanto aos conflitos de interesse que querem, que dizem que há uma frequente pressão de venda de medicamento. O primeiro deles é chamado de conflito de interesse financeiro, onde o autor de um artigo científico ou um palestrante recebe verba de alguma instituição e empresa farmacêutica para que suas pesquisas, ou ainda como consultor. Nesses casos, é exigido que ele informe claramente aos leitores de seu artigo ou de seus participantes de uma palestra os seus potenciais conflitos para que todos possam ler o artigo ou ouvir sua palestra, sabendo dos mesmos antecipadamente. E isto é obrigatório nas revistas científicas e em quase todas as associações médicas. No Brasil, isto é uma exigência da Anvisa. Esse procedimento garante que nenhum resultado de pesquisa seja apresentado sem que todos possam considerar a possibilidade destes conflitos financeiros. Ou seja, exige que o pesquisador apresente dados com a devida transparência. Ou seja, mesmo que se ele tem algum vínculo com alguma indústria farmacêutica, ele vai ter que deixar claro durante o artigo, antes do artigo e antes da palestra. O segundo tipo de conflito de interesses é o não financeiro. Esse também é extremamente comum. Infelizmente, a sua informação aos leitores ou ouvintes ainda não é exigida por leis. Por exemplo, pertencer a uma determinada escola de psicoterapia ou uma religião que prega o tratamento através de suas práticas e não através de medicamentos. Cargos políticos ou administrativos que podem economizar no tratamento de uma doença, caso se considere que ela exista ou não existe, ou que não é necessário usar medicamentos. Quando você ouve que TDAH é uma doença inventada, por mais eloquente que seja essa opinião, sem qualquer base científica, ou mesmo sem a sua titulação, a incapacidade, a leviandade sempre foram democráticas. Também comentem médicos, psicólogos, né? Então pesquise antes de você sair falando que o TDAH não existe ou que é uma doença inventada, uma doença moderna. Desde 1798 se fala dela, então ela não é uma doença moderna. Primeiro que não é doença, eu vou chegar nessa parte, tá? É um transtorno, mas não é algo inventado. Sempre existiram indivíduos com pouco espírito crítico, embora bem intencionados e espertos, mal intencionados na história da medicina. Eu já ia falar sobre esse caso. Vale lembrar que até pouco tempo atrás havia quem bradasse aos quatro cantos que a AIDS não era causada pelo HIV. Também teve as vacinas para sarampo que causavam autismo, ou ainda pior, condenava suas mães pelo autismo de seus filhos, chamavam elas de mães geladeiras, numa alusão de que era a frieza da sua mãe
que faziam com que a criança tivesse autismo. Se tem uma coisa que eu não sou, é uma mãe fria, porque olha, eu abraço e beijo demais meu filho. O aumento absurdo das mortes por AIDS de crianças com sequelas neurológicas irreversíveis por causa do sarampo, que é uma doença facilmente prevenida através de vacinas, e uma enorme leviandade de mães culpadas que se viu ainda mais fragilizada para acolher um filho com uma condição delicada como autismo. Mediante o texto, você vê que as pessoas elas têm fontes, né? Elas têm como recorrer a fontes, mas elas preferem acreditar no disse que me disse, no discurso vazio. Vacinas causam autismo, então não vão vacinar meu filho, então crianças ficaram com sarampo. Então, quando você ouvir esse tipo de questionamento, isso vale... A gente viu agora na pandemia quantas pessoas questionaram a vacinação e quantas pessoas morreram na pandemia. Então, antes de você questionar, você tem que ter um embasamento científico para questionar se a vacina é válida ou não. Se os cientistas estudaram muito rápido a vacina, se chegou rápido, que bom que chegou rápido. Tá? As vacinas, elas salvam. Então, começou há muito tempo. O movimento de vacina já começou há um bom tempo com a questão, né, vacinas causam autismo. Não causam, e já foi provado cientificamente que vacinas não causam autismo, então eles atacam as vacinas de outras formas, dizendo que não há estudos sem fins. Existem estudos sim. E se você quer contestar qualquer embasamento científico, você tem que fazer isso também através de ciência e não de achismos, tá? A questão da medicação, a hipermedicação, vamos lá. Existe sim uma hipermedicação, principalmente nos anos 90 para 2000, de crianças que são extremamente apimentadas, aquelas crianças são dentes de pimentinha, começaram a dar medicação para controlar essas crianças. Tem até um livro chamado A Droga da Obediência, né? E, enfim, muitos pais eles começaram simplesmente a querer controlar os seus filhos através de medicação. O fato de que alguns pais não souberam lidar com seus filhos e quererem medicá-los, não significa que o TDAH não existe. Significa que as pessoas elas não têm ou a informação ou sequer a vontade de ter a informação correta. Elas só querem que seu filho se comporte. E aí dá um medicamento para ela ficar chapada. A questão da medicação, gente. Tomar medicação, por que tanto preconceito contra a medicação psicotrópica? Eu estava assistindo o Dr. House essa semana. Dr. House. Desculpa. Eu estava assistindo o Good Doctor. E tem uma médica que ela está com depressão e ansiedade, ela começou a tomar sertralina. E ela está numa sensação horrível de se sentir culpada por estar tomando sertralina. Eu tomo sertralina. A questão que eu vejo assim das pessoas, eu não quero tomar medicação pro resto da vida. Ai, que horror ter que tomar antidepressivo. Gente, presta atenção. Se você tem diabetes, o seu pâncreas não produz insulina corretamente. O que você vai fazer? Você vai tomar medicação para controlar o seu nível de glicose no sangue. Depressão, ansiedade, enfim, qualquer transtorno mental é alguma coisa que não está funcionando no seu cérebro. Então você tomar uma medicação para controlar isso não é vergonhoso. É como você tomar uma medicação que você precisa. Se você é diabético, você vai tomar a insulina, você vai tomar religiosamente. Mas digamos que você tem qualquer outro problema, você tem problema de hormônio. E aí você tem que repor hormônio. Você vai tomar, para você não ficar mal. Enfim, qualquer medicação. Se você tem uma doença grave que precisa de uma medicação X pro resto da vida, por que não tomar? E se temos a medicação que ajuda, o problema é a hipermedicação. Por isso que vocês têm que ouvir profissionais e não achismos de internet, sabe? Não vou falar, mas medique ou não medique seu filho. Isso é uma decisão que você tem que tomar com o seu médico, com o médico da criança, e conversar sobre os prós e os contras, os efeitos colaterais, né? Aqui nenhum dos meus filhos tomam Ritalina, mas eu já tomei Ritalina num tempo que eu precisei. Antidepressivo, pode ser que você tenha que tomar para sempre? Pode ser que não.
Pode ser que com o tempo você melhore e aí realmente não precisa mais daquela ajudinha medicamentosa para produzir serotonina, endorfina, todas as inas para manter o seu cérebro equilibrado. Então, assim, não é vergonha ter que tomar medicação e não é vergonha ter que assumir que você toma medicação. Não tem o porquê. Se você tiver um problema de colesterol, triglicéridos, você não vai tomar a medicação para controlar? Então, qual o problema de tomar medicação que vai controlar a sua cabeça que não tá legal? Eu já tive tantas vezes dentro do fundo do poço da depressão, e eu não tenho vergonha de admitir que eu tomava antidepressivo, que eu já tomei vários, que eu já diminuí, já passei um período sem precisar de antidepressivo, voltei a tomar antidepressivo, não estou tomando uma dose tão alta de antidepressivo como eu já tomei, que eu já tive tempos que eu tomava muita, mas muita medicação. Hoje eu já tomo bem menos, né? Algumas medicações sim, elas viciam, mas se você tomar certinho, como o médico explica, dificilmente vai viciar, porque eu mesmo já tomei muita medicação de tarja preta, não viciei, mas tomando sempre da forma correta. Há um abuso sim da Ritalina, né? Pessoas que não têm déficit de atenção, que tomam pelo prazer de ter um barato, ou até para trapacear em concursos e provas, né? Porque ele deixa seu cérebro mais ativo, você fica mais disperso, parece que você entende melhor as coisas. Então, assim, há também essa questão da trapaça, do doping. Mas, enfim, você achar sempre que não vou tomar uma medicação porque eu vou enriquecer a indústria farmacêutica. Bom, se você não quer enriquecer a indústria farmacêutica porque você não quer tomar antidepressivo, você vai enriquecer a indústria farmacêutica de outra forma, porque você vai ter outros problemas. E quando você tiver outros problemas, você vai ter que tratar esses outros problemas que virão. E adivinha de que forma? Remédio. É isso, gente. Respeito é bom, né? Vamos abrir a mente, parar de achar que tudo é achismo, de achar que, eu vi um negócio na internet, eu vi um negócio no WhatsApp, é porque falaram. Não falaram nada. Para de ser louca. Procura dentro da ciência. E sim, existem médicos que também são desinformados e que vão falar besteira. Não tá se sentindo bem com esse médico, procura outro médico, tá? Infelizmente pode acontecer. É isso, gente. O vídeo de hoje. Em questão do pai do TDAH. Ele não é pai do TDAH. Ele fez estudou o TDAH, mas ele não era pai do TDAH. Porque vocês viram que se estuda o TDAH desde 1700 e pra lá. Não tem como. E quando ele falou assim que o TDAH é uma farsa, na verdade ele estava atacando os pais por causa da hipermedicação, porque teve sim uma época que os pais simplesmente queriam medicar os filhos para ter um pouco de sossego. Porque as crianças com hiperatividade, né, são aquelas crianças que tacam fogo na casa. Então, assim, os pais não sabiam como controlar os filhos, começaram a entupir de medicação. Então, tudo é um equilíbrio, né? Não dá para você entupir uma criança de medicação, mas também não, dependendo do caso, você vai ter que dar, nem que seja controladamente. É isso, gente. E você tem déficit de atenção? Se você não tem, conhece alguém que tem. Tenho certeza. É um transtorno muito comum. Não é uma doença, gente, é um transtorno, né? Transtorno não é doença. Transtorno é uma doença. Quando a gente fala em doença, a gente já pensa em eu vou morrer por causa disso. Ninguém morre por causa disso. Tá bom? Não dá pra gente viver bem com isso. E às vezes eu esqueço o que eu ia falar. Eu tenho déficit de atenção mesmo. Não ligo mais. Um beijo, gente. E até o próximo vídeo. E tchau.